Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Preste bastante atenção. Não ponhais em julgo desigual com quem? Com os incrédulos. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a o quê? Iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com quem? Com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de quem? Viventes, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas o quê? Impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz quem? O Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, preste atenção, gente, capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, o que? Ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda o que? Impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa o que? Santidade no temor de Deus. Amém? Gente, olha aqui para mim, a água e o vinho pode se misturar? A água e o vinho pode se misturar? Pode ou não? Pode ou não? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Quem não acha nada? Procurando ainda. A água e o vinho pode se misturar? Sim ou não? Claro que pode. Se você colocar a água e o vinho, vai misturar. Agora, se você colocar o óleo e o aliás, a água e o azeite, ou a água e o óleo, vai se misturar? Vai haver o quê? Você pode misturar, ela vai formar várias glândulas redondas e tal, por enquanto, até ir acalmando, e daqui a pouco cada macaco no seu galho. Daqui a pouco cada um do seu lado. A pessoa que busca a Deus, ela não pode, gente, se envolver com coisas que não agradam a Deus, com companhias erradas. E companhias não é só, gente, fisicamente. Companhias também se faz também virtualmente. Quando eu faço algo e aquilo provoca uma reação negativa, isso está trazendo mal para a minha vida. O apóstolo Paulo fala, não tem como haver sociedade entre o incrédulo e o justo, entre a luz, entre o crente e a pessoa incrédula. Ou seja, gente, olha aqui nos meus olhos. Está me ouvindo bem aí atrás? Está ouvindo bem? Não? Quem está ouvindo bem? Quem está dormindo, diga amém. Ah lá. Está abençoado. Olha, quando a gente anda com Deus, ou a gente quer viver uma nova vida, a gente não se desfaz de ninguém, gente. Mas a gente tem que desfazer aquilo que vai trazer coisa ruim para a nossa casa, para a nossa vida espiritual.
A gente que quer agradar a Deus, quer a salvação, quer ser diferente. Se a gente quer viver como incrédulo, aí é diferente. Se a gente quer viver nas trevas, aí é diferente. Se a gente quer viver de qualquer jeito, aí é outra coisa. Mas aquele que quer andar fiel, aquele que quer andar seguindo a direção do Espírito Santo, a pessoa não faz acordo com coisa o quê? Errada. A imagem dela, olha aqui para mim, a nossa imagem, a imagem sua, é a imagem que representa Deus. Se algo nós temos feito e tem trazido coisas ruins para a gente, isso prova que a gente não está tendo realmente uma entrega para Deus, ou ninguém ensinou a gente certo. Quem está entendendo até aqui, gente? Como é que eu posso fazer parceria, gente, com algo que vai me levar a coisa ruim? Para pensar. Às vezes você se sente tão mal por causa das suas companhias, suas amizades, e você não sabe dizer não. Inclusive, eu vou fazer nos próximos domingos, era para estar hoje, acabei esquecendo, mas é de Deus, lembrei agora. Eu vou dar algo para você domingo falando sobre 10 coisas que atrapalham a vida cristã. Amém? E uma dessas coisas, gente, é a pessoa ser boa demais. Pessoa ser boa demais. A gente às vezes confunde. É o que Paulo estava dizendo. A pessoa quer ser boa demais, cede o nome para a pessoa, cede o nome para a família, quer ajudar o outro demais e acaba só se prejudicando. Tem gente que ela está sofrendo mais porque ela emprestou o nome para outra pessoa. E o nome não é só cadastro jurídico, pessoal, não. Ele emprestou a sua palavra, a sua pessoa. E aí tira a paz, tira a alegria, tira toda a situação. E era para a pessoa estar bem lá na frente, ela acaba com a vida atrasada. A pessoa que é casada, quem é casado aqui? Levanta a mão. Você ama a sua esposa, o seu marido? Levanta a mão quem odeia, deixa eu ver. Aí, alguns levantaram a mão. Quem ama? A esposa viu agora. Quem ama? Gente, a pessoa que ama, ela quer fazer de tudo para agradar o outro lado. Mas os dois não são igual. Os dois não têm o mesmo pensamento. Porém, um quer satisfazer a vontade do outro. Como é que eu vou fazer algo que vai desagradar? Como é que eu vou fazer eu vou viver algo? Não, mas eu gosto de viver isso aqui, para mim não tem problema. Então, por que casou? Por que casou? É a mesma coisa. Eu quero viver na igreja, na fé, mas eu quero viver a vida do mesmo. Eu não quero mudar, eu quero viver. Eu quero fazer, eu acho que é assim, é melhor, acho que não é bem assim, não é tanto assim. Aí a pessoa acaba se envolvendo com tanta coisa errada. Então, para que fala lá fora que é cristão? Porque quando a pessoa fala lá fora que ela é cristã e faz tudo errado, ela está provando para as pessoas lá fora que não adianta nada ela ir para a igreja, que vai viver com a vida do mesmo. E Deus não quer que a gente viva assim. Mas a gente tem que saber, gente, dizer não. A gente tem que saber, quando a gente passa por algum problema interno, quem é que fica com a gente? É só a nossa família. O exemplo, quem é casado aqui, se acontecer alguma coisa, Deus o livre, ou já aconteceu, e você ir para o hospital, quem é que vai estar do seu lado no hospital? A esposa, o marido. Verdade ou mentira? Agora, a amizade errada, ela não vai chegar perto de você. Ela vai te usar e vai te sugar até a hora que você puder dar alguma coisa. A hora que você não tiver mais nada para dar, acabou. Você vê, em vez em quando você vê, você que tem filho jovem, filha jovem, você sabe, filho na adolescência, está naquela coisa, tudo novo, diga glória a Deus. Adolescência, juventude, tudo esticadinho. Então fica aquela pessoa aparentemente bem perfeita e tal. Aí você vê que todo mundo elogia, todo mundo fica não sei o que e tal, e a pessoa às vezes acaba se perdendo com isso aí, acaba se envolvendo com tanta coisa, porque as pessoas só se aproximam por causa da aparência. Só que tem uma coisa que a gente sempre fala. Você já viu aquele maracujá de gaveta? Quem lembra? Maracujá. Vocês não gostam de maracujá não, né? Nunca viu? Quem já viu maracujá de gaveta? Como é que é o maracujá de gaveta? Hã?
tudo enrugado, né? Tudo enrugado, tudo. A gente está hoje de uma forma, amanhã a gente vai ficar igual maracujá de gaveta. Ou seja, a qualidade que a gente tem, uma hora vai passar, e as pessoas que usam a nossa qualidade vão sair da nossa vida. E se a gente não der valor à presença de Deus, a gente vai passar como um exemplo, a gente vai passar nessa pior fase da nossa vida, sem amigos, sem ninguém, sem família e sem Deus, gente. Porque Deus, ele não concorda com coisa o quê? Deus, ele não concorda com coisa errada. Ele não vai dividir a luz com o quê? A gente não está aqui à toa, a gente não veio aqui passar o tempo, a gente veio aqui para buscar uma comunhão com quem? Com Deus. Mas a gente tem que mudar. Olha para as pessoas que estão vivendo com você dia a dia, olha para as pessoas que estão vivendo com você, não é só fisicamente, virtualmente também, principalmente. Se as pessoas não estão te respeitando, é porque você não tem se mostrado valor, você não tem mostrado atitude que tem caracterizado realmente a presença de Deus na sua vida. Porque a pessoa que tem a presença de Deus, ela transmite respeito, segurança. Você pode ser caluniado, criticado, mas todo mundo vai respeitar a sua fé, porque Deus, ele vai operar na sua vida. A exemplo de todos que viveram no passado. José, um exemplo, José, que todo mundo conhece a história. José, gente, ele foi massacrado pelos irmãos, foi dado como morto para o seu pai. Os irmãos falaram que ele morreu. Virou escravo, virou isso, aquilo outro. Aí alguém diz assim, então cadê o respeito? O respeito, gente, mostra-se no final de tudo. Deus abriu uma vaga que não existia, chamado governador do Egito. E depois que ele morreu, Deus extinguiu essa vaga. Só fez para aquele que se fez por merecer, porque ganhou moral e respeito com Deus. E a pessoa que tem esse respeito com Deus, Deus dá tudo para ela, gente. Se a gente que não é nada, a gente que é ser humano, o que a gente é? Fala aí, a gente não é nada. A gente que não é nada, a gente tem prazer de fazer quem está do nosso lado ficar bem? Imagina quem? Imagina Deus. Jó que estava bem na fita, mas bem na fita mesmo. E Deus falava, ó, está vendo meu servo Jó? Para Satanás, observou como é que ele é íntegro, como é que ele é o quê? Fiel, leal e tal. Aí ele perdeu, Jó perdeu tudo, ficou doente, ficou mal, derrubado, mas ele manteve a sua vida com Deus. Ele não se misturou com os incrédulos. As pessoas se aproximavam dele quando ele tinha alguma coisa. Depois que ele não tinha mais nada, mudou as amizades. Veio outro tipo de amizade. Mas quando as pessoas vinham para consolar ele, repita comigo, Jó que consolava os amigos. Quando as pessoas vinham para consolar ele, era ele que consolava. A pessoa que se faz com dó, eu tô dodói, eu tô mal, eu tô com o coração ruim, eu tô triste, eu tô angustiado, é porque você não tem caráter, não tem personalidade, você não tem vida com Deus. Porque se você tivesse vida com Deus, você pode estar derrubado, mas dentro de você, você está como se você estivesse lá nas alturas, porque nada que está do lado de fora vai te derrubar, mas o que está do lado de dentro é o que vai te fazer ser feliz hoje, amanhã e para todo sempre. Diga glória a Deus, gente, bem forte para Jesus. Quando a gente está firme com Deus, a gente passa por problemas, situações, mas as companhias, gente, a gente faz diferença. A gente não mistura. Tem dia que a gente fica triste, fica derrubado, mas a gente não tem que mostrar nada para o homem, a gente tem que mostrar para Deus. Você quer carinho de alguém? Você quer mão na cabeça de alguém? Né? Tadinho. O senhor vai dormir não, né? O senhor estava dormindo, né? Tá não, né? O que eu falei agora? Amém. Só lembrou da mão na cabeça. Eu quero carinho. Quero o quê? Eu estou triste. Eu estou mal. Aí vem as pessoas. O que você tem? Não sei o quê. Ninguém quer nada com a gente não, gente.
No final de tudo, todo mundo sai. Agora, se a gente se mostra para Deus, a Bíblia fala, olha aqui nos meus olhos, Provérbios, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 13. Se eu estiver enganado, depois a gente procura. Diga glória a Deus. Se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Quem já viu isso na Bíblia? Se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Por mais que eu queira te levantar, ou você queira me levantar, todos nós aqui somos a mesma coisa, gente. Só Deus pode levantar a gente. Você acha que você acha que tinha alguém doente, gente? Vamos pensar. Pelo médico, você acha que teria alguém doente? Ou o médico quer segurar a pessoa doente? Ou pelo médico, eu tenho certeza que ele queria ver todo mundo o quê? Saudável. Chegou doente, toma isso aqui e a pessoa já vai ficar o quê? Curada. Chegou no psicólogo, a pessoa chega, sabe, surtando, a pessoa chega, sabe, com aquela coisa. Você acha que o psicólogo tem prazer de ficar levando a pessoa várias sessões? Mas ele ganha com... Claro, mas tem um tempo, tem um limite, tem um tempo. A Bíblia mesmo fala, há tempo de adoecer e há tempo de curar. Agora, você vê que tem coisas que ninguém que consegue ajudar a fazer. O advogado, você acha que o advogado não queria? Quem tem causa na justiça aqui, levanta a mão, a seu favor, faz assim. Seja contra ou seja a favor, mas você está lutando para Deus fazer justiça na sua vida. Faz assim, bem alto. Você acha que o advogado não queria já ter entregado essa causa pronta? Ganha. Ou você acha que o advogado gosta de ficar, semana que vem, prepara... Ei, gente, tem advogado aqui na igreja, tem pessoas que trabalham na saúde aqui na igreja, tem pessoas de todos tipos de situação. Você que trabalha com alguma coisa, você não tem prazer de atender a pessoa que você, o seu cliente, sim ou não? Mas tem coisa que você chega ao limite. Tem que fazer tudo depois de novo. Agora Deus não, gente. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz agora, o que Ele quer da gente é comunhão. A gente vai tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo. A Santa Ceia é o corpo e o sangue daquele que nos amou antes mesmo da gente nascer. Que veio sobre a nossa vida somente para nos trazer o quê? Perdição, porque ninguém fala salvação. Meu Deus do céu, me ajuda. Veio para nos trazer o quê? Salvação. Ele quer ser o nosso amigo, gente. Ele quer estar próximo. A gente tem que ver com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente vive, porque interfere na nossa vida. Você quer ver como interfere? Pega a sua Bíblia aí, continua aí. Vamos lá, volta umas páginas aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Me ajuda aqui. Tá fácil. Volta aí só umas folhas. Aí é 2 Coríntios, não é segunda? Aí volta, 1 Coríntios, capítulo 15. 15. Se você tiver caneta, gente, você tem que marcar isso aí, para você não esquecer. Mas todo mundo tem que achar. 1 Coríntios, a gente estava em segunda. Volta só um pouquinho, devagarzinho. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem já achou, levanta a mão. Quem falta achar, levanta a mão. Pronto. Capítulo 15, versículo 33. A idade de Cristo, 33. Se você tiver caneta, não perde não. Risca esse versículo para você depois meditar, ler de novo, saber aonde está. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo... Falei errado agora. Capítulo 15, versículo 33. Toda a igreja, até você que está sem Bíblia. Se você tiver com a Bíblia, olha na Bíblia e vai repetir comigo. Se você tiver sem Bíblia, olha para mim para você não perder a atenção. Repita comigo. Não vos enganeis. Fala mais alto. Não
vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Todos nós aqui, gente, temos a intenção de fazer as coisas por bem. Da melhor forma possível. Mas quando a gente dá moleza para a fraqueza, para o desânimo, para a tristeza, a gente acaba perdendo os bons o quê? Costumes. Olha aqui nos meus olhinhos aqui, ó. Quantas pessoas que antigamente não estavam aqui nessa igreja, firme, que batia no peito assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém, já contou testemunho que fez toda a igreja o quê? Chorar. E hoje, as más conversações, as notícias, as situações que vêm do mundo, fez a pessoa perder o costume de vir para a igreja. O Satanás, o capeta, o diabo, ele trabalha para corromper os bons costumes. Olha a nossa família, gente. Quem tem filhos aqui que estão crescendo, faz assim. Você vê, ó, você ensina o seu filho, a sua filha, e vem naquele ensinamento e tal. Quando o seu filho, ele segue, sabe? Porque ele vai viver a experiência dele. Vai viver, não tem como fugir. Diga glória a Deus. Como a gente viveu. Mas quando ele segue aquele conselho, aquelas coisas, da melhor forma possível, ele mantém aquela tradição da família e vai vivendo. Mas quando ele muda as amizades, a companhia, muda os costumes, você pode ver que muda, ele se corrompe. A pessoa era uma antes e vira outra pessoa. Olha como é que Deus orienta a gente, como é que a palavra de Deus é perfeita, gente, na nossa vida. Amém? Olha como é que Deus, ele cuida da gente. Você pensa que não, mas Deus está vendo e Deus conhece o coração da gente. Alguém diz assim, eu queria uma revelação, queria saber isso. Aqui está a revelação da palavra de Deus para todos nós. Diga glória a Deus. Ah, eu queria uma revelação individual. Então, você tira uma foto, vai lá e pede para revelar para você. Eu quero que revela para mim. Aí vai revelar. Esses dias eu precisei de uma revelação. Diga. Eu precisei de uma revelação esses dias. Aí eu fui, pedi para revelar para mim. Paguei R$15. 3 revelações. Boas, grandes assim. Agora, se você quer a revelação da palavra de Deus, pé no chão, cabeça firme, entendendo, então você está buscando a palavra de Deus certa. Porque Ele está falando com a gente individualmente. Tá ou não está? Individualmente Deus está falando com a gente. Mas a gente precisa entender, a gente não pode, por exemplo, a gente vai buscar Deus, participar da Santa Ceia, mas Deus quer que a gente corte essas coisas ruins. Ô bispo, eu estava assim, sabe, eu até ontem à noite, eu estava até com as companhias erradas, eu estava até conversando com gente, até agora há pouco talvez, mas eu não quero mais isso não, eu quero ter comunhão com Deus, não quero me afastar de Deus não. Foi tão difícil para a gente chegar até aqui, gente. Mas para a gente sair da presença de Deus, ó, é não piscar de olho. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os maus costumes. Perdão. As más, o que está escrito aí, versículo 33, me ajuda aí. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe. Tem pessoa que antes ela era fiel a Deus, dizimista, fiel, e era tão abençoada. Tão abençoada. Nunca questionou, reclamou e tal. Passou por uma luta, uma dificuldade. Alguém já buzinou na cabeça, falando: ó, essa coisa de dar o dízimo aí é do homem, tem nada a ver e tal. Parou de dar o dízimo, perdeu o bom costume e hoje está se arrebentando para se levantar. Está se arrebentando. Trabalha, o dinheiro entra, mas o dinheiro não fica.
E antes, quando estava com o coração limpo, entrava até menos que hoje, mas rendia mais. Mas a pessoa perde. Por quê? Porque são as más conversações. O marido e a esposa estão vivendo um relacionamento tão abençoado, tão feliz. Tem suas lutas, seus problemas, suas situações, mas está ali, ó. Aí vem alguém de fora e começa a falar besteira, começa a falar outra coisa, outro mundo. Tem outro mundo para cá também, você tá muito para cá, você tem que curtir mais para cá também, você é casada, você é casado, mas olha, você tem, não, peraí, não é assim não, olha como é que está hoje e tal, e aí a pessoa vai caindo nas más conversações e vai perdendo os bons. Tem casal que nem se beija mais, porque alguma coisa aconteceu, perdeu o bom costume, nem beijo, está até com teia de aranha já, porque não tem beijo mais. Perdoa falar, glória a Deus, né? Aleluia. Desculpa a linguagem, mas quem consegue entender? Vocês que estão levantando a mão, está entendendo? Não? Levanta a mão, quem consegue entender? Faz assim, bem alto. Faz assim, bem alto. Deixa eu ver quem que eu vou escolher hoje para explicar. Aí já baixou a mão? Meu Deus. A gente descontrai assim, gente, mas a gente consegue entender as coisas de Deus. Consegue ou não consegue? O casal está lá tão bem, aí começa a vir alguém falar, às vezes até da própria família, gente. Às vezes é até da própria amiga, próprio amigo. Ou uma pessoa que entra no futuro. E aí vem com besteira, vem com outras coisas. Um exemplo, gente, pensa comigo. É um exemplo, olha aqui nos meus olhos. É um exemplo, tá? Eu sou casado. Eu estou dando um exemplo. Eu sou casado. Gosto de ficar com a família. Tudo que eu vou fazer, eu ligo para minha esposa. Olha, eu estou indo em tal lugar, vou chegar mais tarde, daqui a pouco eu chego. Sempre. A esposa também, tal, aquela harmonia. Aí eu arrumo uma amizade. Que também é o quê? Casado. É um exemplo. Eu arrumo uma amizade, eu tenho uma amizade que também é o quê? Só que ele sai, não avisa onde vai, não chega, chega a hora que quer, é aquela coisa, cada um vive uma vida. São casados, mas cada um vive a sua vida de solteiro, vive diferente, sem responsabilidade. Aquela coisa. Aí a gente começa a andar o quê? Junto. E aí a gente vai andar junto. Aí ele fala, vamos ali. Vamos ali. Vem. Não, mas eu tenho que falar para minha esposa. Não, mas precisa não, vamos. Precisa não. Com a minha eu não aviso ela. Não, mas eu sempre falo com a minha esposa, eu não posso ver isso não. Não, mas eu não ligo para minha não, vamos, não tem problema não. Aí a pessoa fica, é só um exemplo, fica aquele peso, sabe, aquela amizade puxando. E aí a pessoa fica, se eu ligar para minha esposa, ele vai até rir da minha cara. E aí com o tempo, ele até liga, até avisa. Com o tempo, ele vai se corrompendo por causa das más, o quê? Conversações. E aí daqui a pouco sai um dia, sem fazer nada de errado, gente. Calma. Sem fazer nada de errado, mas está com a amizade que não quer nada, não tem casamento, e a pessoa tem, aí sai, aí não avisa quem? Fala, gente. Aí chega em casa, a esposa, você não me avisou e tal, e aí começa aquele quebra-pau, aquela coisa, aquele clima chato, e aí passa, naquela discussão, isso serve para pai, mãe, filho, filha, tudo. Aí aquela discussão fica onde? Aqui, ó, no coração. Aí depois o amigo fala, eu não dou e tal, e tal, e tal. E aí a pessoa fica chateada, porque nunca tinha ouvido aquilo que ouviu antes. Porque também nunca tinha feito aquilo que fez. E aí o capeta, o diabo, ele vai fortalecendo aquilo mais, ele vai fortalecendo mais ainda.
a chegar a ponto da pessoa começar a se fechar com a outra. Antes os dois tinham harmonia. Já começa a ter aquela coisa, segredinhos. Segredinhos. Senhas ocultas, como diz o ditado. E aí o tempo vai passando. A pessoa deixa de ser aquela mesma pessoa. Deixa de ser aquele marido. Deixa de ser aquela esposa. Deixa de ser aquele filho, aquela filha. Deixa de ser aquele pai, aquela mãe. Deixa de ser aquele funcionário abençoado que se corrompeu por causa dos outros. Deixa de ser aquele patrão que antes dava mais atenção, se envolvia, dava vida. Deixa de ser aquela pessoa cristã, fervorosa. Deixa de ser aquela pessoa que frequentava, estava firme na igreja nos dias. E vai se corrompendo. E vai perdendo os bons costumes. Porque a gente leu agora 2 Coríntios capítulo 2,2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Essas coisas vai se misturando, a injustiça vai se misturando, tal, e a pessoa vai deixando de ser o que era antes. Como que eu faço, bispo? Eu perdi o bom costume. Antes eu tinha aquele prazer, aquela, sabe, vitalidade. Hoje eu não tenho mais, hoje eu me sinto frio. Hoje, bispo, eu estou aqui, bispo, mas diante de Deus, eu estou me sentindo como se eu estivesse longe daqui, porque eu me esfriei, perdi aquela coisa. O Espírito Santo Deus, Ele está falando com você, porque Ele quer trazer você de volta, Ele quer mudar essa barreira, esse costume errado, Ele quer tirar esse costume antigo, essa mania que você acabou pegando. Você sabe que uma pessoa que anda com a outra, direto, acaba fazendo igualzinho a outra. Você já viu alguém que anda com outro? Quem já viu caso assim? O exemplo. Posso dar um exemplo? Um exemplo. Se você tem uma pessoa que vive gesticulando com a mão, fala com a mão, sabe? Fala, mas a mão vira maestro. Você já viu gente assim? Tem gente que ela fala, mas a mão não consegue ficar o quê? A mão parece que está traduzindo de outra forma, né? Aí a pessoa que está andando sempre junto, daqui a pouco, sem perceber, começa a fazer a mesma coisa. E aí você fala assim, nossa, está igualzinho. Mas isso é bíblico. Eliseu andava com quem? Com Elias. E puxou o mesmo ritmo, o mesmo jeito de Elias. Josué andava com quem? Andava com quem? Com Sebastião, porque quase ninguém fala Moisés para ajudar. Josué andava com quem? Moisés. Acabou pegando o ritmo. Mas olha como a companhia muda a gente. Mas e as coisas que realmente vai para o caminho que errado? Então a gente tem que orar. Se você se desviou, hoje é o dia de você se concentrar novamente e recomeçar. A Santa Ceia é uma oportunidade. Não adianta a gente ouvir, tem que mudar, e daqui a pouco sair da reunião, continuar do mesmo jeito, a mesma coisa, tanto fisicamente como virtualmente. Não, a gente tem que mudar. A gente tem que ter, gente, paz. Quem faz a paz, gente, somos nós. O ambiente não transforma a gente. Quem transforma o ambiente somos nós. É nós que contagia o ambiente. Ah, bispo, onde eu vivo e tal, vira e mexe, eu não consigo ser assim, porque as pessoas fazem coisas que me atrapalham. Não é isso. Deus chamou a gente para ser luz. É a gente que tem que atrapalhar as coisas erradas. É a gente que tem que atrapalhar. O outro está querendo fazer alguma coisa. Opa, peraí. É a gente que tem que interferir. Eu fico tão incomodado com aquele que faz isso, aquele que faz outro, me atrapalha e tal. Não, quem tem que se incomodar é ele. É ela. Ué, se você está fazendo a coisa certa, sua consciência está limpa, por que você está deixando isso te corromper? Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco isso acaba pegando e você acaba fazendo com outra pessoa. Às vezes você critica alguém e acaba fazendo igual aquela pessoa que critica em outro ambiente, em outro lugar. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Reative o seu casamento. Olha aqui nos meus olhos.
Reative o seu casamento, reative sua vida familiar. Corte essas coisas que estão te levando para baixo. Corte esse sentimento que está te fazendo sofrer. Corta. Se você não quer sofrer mais com esse sentimento, que você sabe, internamente você sofre com esse sentimento, então corte esses costumes errados. Para de ficar falando da sua vida para os outros. Para de ficar se expondo para quem não vai poder fazer nada e nunca fez e nunca vai fazer. Amém. Quem entendeu? A gente vai ceiar, a gente vai participar da Santa Ceia. A gente vai buscar a presença de quem? E a gente vai pedir para o Espírito Santo, para Deus atrair, nosso coração atrair Ele para a nossa vida. Coloque as mãos, pode fechar sua Bíblia. Os obreiros vão preparar a ceia para servir, mas aí onde você está, gente, sentado mesmo, você e Deus, faz uma oração agora, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eu vou subir o fundo de oração, e você faz uma oração sua, particular. Feche os seus olhos nesse momento e diga para Deus: meu Deus, eu não quero me corromper, eu não quero desagradar. Diga para Ele: meu Deus, tira esse sentimento horrível do meu coração, tira esse sentimento de tristeza, de angústia. Diga para Deus: meu Deus, eu não quero, meu Deus, desagradar o Senhor, não quero me ver longe do Senhor, da Tua presença. Ó Espírito Santo, nesse momento nós Te pedimos, Senhor, limpa o nosso coração, afasta tudo que não presta. Diga para Deus: Senhor, afasta tudo que não serve, afasta da minha vida, afasta as más companhias, afasta, meu Deus, afasta, Senhor, me ajude. Diga para Deus: Senhor, eu não quero, meu Deus, viver de aparência, de fachada, eu não quero, meu Deus, sair da Tua presença. Levanta a sua mão, sentado mesmo, levanta a sua cabeça, mas solta a sua voz, diga para Deus, conversa com Deus, conversa com o Pai, fala para Ele: meu Pai, eu não quero sair da Tua presença, eu não quero, meu Deus, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu vivi tanto tempo, mas eu preciso, meu Deus, me reconciliar. Talvez você nunca tinha ouvido isso tão forte hoje, como hoje na sua vida. Mas o Espírito Santo, Deus, Ele não quer te perder. É como está escrito, Ele tem promessa. A promessa dEle é habitar no nosso coração, como está escrito. A promessa do Senhor habitar dentro de nós, estar com a gente. E se nós nos afastarmos dessas coisas ruins, então Ele vai estar conosco. Ele vai fazer justiça na sua vida, Ele vai te levantar, Ele vai te curar, Ele vai restaurar a sua vida. Então diga para Ele: meu Deus, eu quero santificar minha vida nessa manhã ao Senhor, em nome de Jesus, amém.